A nossa análise de hoje mergulha no material, olha, fascinante. É um livro de 1737, de um frade franciscano que depois virou santo, Leonardo de Porto Maurício. Isso mesmo. E o título é As Excelências da Santa Missa. Mas o que chama atenção mesmo é o subtítulo que ele dá, Tesouro Oculto. Uhum. A premissa dele é que o valor real da missa, sabe, mesmo para os católicos, estava meio que Escondido. em plena vista. Exato. Então, a nossa missão aqui é entender a anatomia desse argumento. Como é que um frade do século XVIII tentou reacender uma chama que ele via se apagando. Que ferramentas teológicas e retóricas ele usou para tentar transformar o que muitos viam como uma obrigação numa experiência transcendental. E o contexto já diz muito, né? O livro é dedicado ao Papa Clemente XII, então assim, ele não estava mirando baixo. Não mesmo. Ele queria que essa mensagem chegasse lá no topo. O alvo dele era o que ele chamava de indiferença. Ele descreve pessoas falando coisas tipo, uma missa a mais, uma a menos, tanto faz. Nossa. O livro inteiro é uma resposta, sabe? Uma resposta apaixonada, quase um grito contra essa atitude. Ele não quer só informar, ele quer chocar as pessoas para que elas percebam o que, na visão dele, elas estavam perdendo. Exato, ele não está escrevendo um manual, está tentando começar uma revolução na percepção das pessoas. Então, por onde ele começa esse ataque à indiferença? Qual é a primeira grande ideia que ele joga na mesa? Ele começa com a afirmação mais radical possível. É o que ele chama de primeira excelência. Ok. A tese central é: a missa no altar não é uma lembrança do sacrifício de Jesus na cruz. Ela é o mesmo sacrifício. Para ele, não tem diferença na substância do ato. Espera, essa é uma afirmação bem forte. Se é o mesmo sacrifício, por que parece tão diferente? Quero dizer, obviamente não tem a violência física, o sangue. Como ele explica isso? Essa é a única distinção que ele admite. Ele diz que o sacrifício lá no Calvário foi cruento, ou seja... Com derramamento de sangue. Exato, com derramamento de sangue visível e aconteceu uma única vez na história. Já o sacrifício no altar é incruento, sem sangue, o que permite que ele seja renovado, ou melhor, reapresentado, infinitas vezes. E essa ausência de sangue é o que teologicamente permite que ele seja reapresentado. Porque o sacrifício histórico, o da cruz, foi um evento único, fechado no tempo. Precisamente. O autor argumenta que, por ser incruento, ele transcende aquele momento único na história e se torna acessível em qualquer tempo e lugar. Entendi. Sem diminuir o valor do evento original do Calvário. Ele cita uma frase em latim que é a chave de tudo, opus nostri redemptionis exercetur. E o que isso quer dizer? Traduzindo livremente, a obra da nossa redenção se exerce agora. Ou seja, na cabeça do autor, não é um replay. A redenção está acontecendo ali, ao vivo, na sua frente. Ir à missa seria como ter uma janela para o Calvário. Nossa, isso muda completamente a perspectiva. Deixa de ser um memorial para ser um evento presente. E, partindo dessa ideia, ele desenvolve o argumento sobre quem está de fato celebrando. Se o sacrifício é o mesmo, o sacerdote também é. Exatamente. Essa é a segunda excelência. O argumento é que o sacerdote principal, o verdadeiro dono da ação, não é o padre que a gente vê no altar, é o próprio Jesus Cristo. Ah, certo. O padre é só um ministro, um instrumento que empresta as mãos e a voz a Cristo. Isso é teologicamente consistente, mas isso não abre uma porta para um certo relaxamento moral do clero? O autor aborda essa possível crítica, a de que a santidade pessoal do padre se tornaria irrelevante. Ele aborda sim, e de forma bem direta. A consequência que ele tira disso é que, como o oferente principal é Cristo, que é a própria santidade, o valor do sacrifício é sempre infinito e sempre agradável a Deus, independentemente da dignidade ou do pecado do padre humano. A validade do ato, para ele, não está no homem, mas em Cristo agindo através do homem. Entendi. Isso, claro, não isenta o padre de buscar a santidade, mas protege o sacrifício da fragilidade humana. Certo. Então, se o sacerdote principal é Cristo e o padre humano é um ministro, onde os leigos na Assembleia se encaixam nessa equação? São só plateia? Ótima pergunta. E a resposta do autor é um sonoro não. Ele argumenta que os fiéis não são meros espectadores, eles são co-celebrantes. Co-celebrantes. Sim. Ele se apoia numa frase da própria liturgia, quando o padre se vira para o povo e diz:
Ore, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ah, o e vosso. Para o autor, esse e vosso é a prova cabal. Não é algo que o padre faz para as pessoas, mas algo que o padre e as pessoas fazem juntos, unidos a Cristo. Certo. Então ele estabelece a cena, o sacrifício do Calvário, com Cristo como sacerdote principal e todo mundo ali como participante ativo. Com essa base, ele passa a explicar para que serve tudo isso. E aqui a coisa fica bem pragmática. Totalmente. Ele usa uma estrutura que ele empresta de São Tomás de Aquino para explicar a utilidade da missa. Ele a apresenta como a única maneira de pagar o que ele chama de 4 dívidas infinitas que a humanidade teria com Deus. É uma ideia quase matemática e um pouco assustadora essa, né? A de uma dívida infinita que a gente nunca conseguiria pagar por conta própria. É como tentar encher o oceano com um copo d'água. Exatamente. E é aí que o autor posiciona a missa como a solução para esse paradoxo. Não é você, criatura finita, tentando pagar. É Cristo, o infinito, pagando em seu nome. Essa é a virada de chave que o livro propõe. E qual é a primeira dívida? A primeira dívida é a de adoração. A lógica dele é a seguinte: Deus, sendo infinito, merece uma honra infinita. Certo. Nós, finitos, não podemos produzir isso. É uma impossibilidade lógica. Mas na missa, quem adora a Trindade é o próprio Jesus, que é Deus. Ao nos unirmos a Ele, oferecemos a Deus uma adoração do tamanho que Ele merece. Ok, uma dívida paga. A segunda é a da satisfação pelos pecados. E aqui ele usa uma hipérbole bem forte. Ele diz que um único pecado mortal tem um peso tão grande que todas as obras boas de todos os santos somadas não seriam suficientes para equilibrar a balança da justiça divina. É uma afirmação chocante, feita para causar impacto. A solução, segundo ele, é que o mesmo sangue derramado na cruz para redimir o mundo inteiro é aplicado na missa para os pecados específicos de quem participa. Entendi. É como se o remédio universal fosse administrado em doses individuais. Mas como isso funciona na prática? Ele está dizendo que ir à missa perdoa os pecados automaticamente, tipo, substituindo a confissão? Não, e essa é uma nuance muito importante que ele faz questão de esclarecer. A missa não funciona como uma borracha mágica. Certo. O que ela faz é obter as graças atuais e as boas inspirações para que a pessoa sinta um arrependimento verdadeiro e busque o sacramento da confissão. Ah, então a missa não seria o remédio que cura a doença do pecado diretamente, mas sim a luz que faz a pessoa enxergar que está doente e precisa procurar o médico, que seria a confissão. É uma analogia perfeita. O livro apresenta como o primeiro passo indispensável na jornada de cura. Ele conta uma história de São Gregório para ilustrar isso. Qual história? A de uma mulher que celebrava missas pelo marido que ela acreditava estar morto. Na verdade, ele estava vivo, mas prisioneiro em correntes. Toda vez que uma missa era celebrada, as correntes dele se soltavam sozinhas. A imagem é clara. O sacrifício tem o poder de quebrar as amarras do pecado que nos aprisionam. Que imagem poderosa. E as outras 2 dívidas? Ele as agrupa, certo? Sim, a terceira e a quarta são agradecimento e petição. Para o agradecimento, o argumento é quase autoevidente. A própria palavra Eucaristia vem do grego e significa ação de graças. Verdade. Então, que presente melhor para agradecer a Deus por tudo do que oferecer o próprio Filho de Deus, um presente de valor infinito? E para petição, para pedir coisas. A lógica é a mesma, imagino. Exatamente. Se você quer pedir algo importante, você não manda um bilhete. Você tenta falar com a pessoa mais influente que conhece. Na missa, segundo o autor, não é você apenas pedindo. É Jesus, no altar, apresentando seus pedidos ao Pai. Uau! Ele chama a missa de a chave de ouro do paraíso, que abre todas as portas. Ele diz que ali se pode pedir tudo, graças espirituais, como paciência, perseverança, e também graças temporais, como saúde ou paz na família. Então, depois de estabelecer esse balanço contábil espiritual, mostrando como a missa quita essas dívidas, o autor desce para um nível ainda mais concreto, falando de proteção e benefícios quase que imediatos na vida das pessoas. Sim, ele sai da alta teologia e entra em exemplos que as pessoas da época podiam visualizar facilmente. Ele atribui a Santo Agostinho a afirmação de que quem assiste à missa com devoção será preservado de uma morte súbita, sem preparação. Nossa! E a São Gregório, a de que a pessoa é livrada de muitos males e perigos naquele dia. E tem a história do jovem poupado pelo raio. É quase como uma cena de filme. Totalmente. E a moral é brutalmente direta. A história de 2 amigos libertinos
que estão cavalgando durante uma tempestade. Um raio cai, Certo? um deles, que por acaso tinha ido à missa naquela manhã, é poupado. O outro, que não foi, morre fulminado. Para o autor, não é coincidência, é causa e efeito. A missa funciona como um escudo espiritual. Um escudo que o amigo dele não tinha. É uma narrativa de advertência, muito comum na época, mas além da proteção para os vivos, o livro dá uma ênfase enorme no poder da missa para ajudar os que já morreram. Sim, o auxílio às almas do purgatório é um tema central. Ele descreve o purgatório com cores muito vivas, afirmando que o fogo de lá é tão intenso quanto o do inferno, com a única diferença de que é temporário. E a missa entra aí como... Como o maior alívio possível para essas almas. E ele faz umas afirmações bem ousadas sobre isso, não é? Muito ousadas. Ele cita São Jerônimo, que teria dito que, durante o tempo em que uma missa é celebrada por uma alma, o sofrimento dela é completamente suspenso. Completamente. É como se ela recebesse uma anestesia divina. Mas São Leonardo vai além e afirma por conta própria. A cada missa, muitas almas ficam livres do purgatório e voam para o paraíso. Para ele, é a ferramenta de resgate mais eficaz que existe. E para convencer o leitor de que isso não é apenas um ato de caridade sem retorno, ele usa a história de São Pedro Damião. Exato. É a história perfeita para mostrar o que ele chama de economia espiritual, onde nada se perde. Pedro Damião é um menino órfão, miserável, maltratado. Um dia, ele acha uma moeda de prata, o que para ele era uma fortuna. Certo. Ele poderia ter comprado pão, roupas, mas ele escolhe usar o dinheiro para mandar celebrar uma missa pelas almas do purgatório. Um ato de generosidade impressionante para alguém que não tinha nada. E segundo a narrativa do livro, a partir daquele exato momento, a vida dele muda da água para o vinho. É mesmo. O irmão mais velho, que mal o conhecia, aparece, o adota, lhe dá educação, e ele acaba se tornando cardeal e santo. A mensagem é clara. O bem que você faz para os mortos volta para você em vida, multiplicado. É um investimento com retorno garantido no banco do céu. Então, se fôssemos resumir a grande estratégia argumentativa deste tesouro oculto, qual seria? A estratégia é levar o leitor a uma jornada. Começa com uma ideia teológica avassaladora. A missa é o Calvário. Depois, transforma o leitor de espectador em participante. Em seguida, apresenta um sistema quase lógico de dívidas e pagamentos para mostrar sua utilidade infinita. E, por fim, aterra tudo isso em histórias de proteção pessoal e auxílio aos entes queridos, tocando no medo da morte e no amor familiar. Ele ataca a indiferença por todos os ângulos, o intelectual, o emocional e até o pragmático. É uma construção muito poderosa. Ele não deixa pedra sobre pedra na tentativa de convencer o leitor de que aquilo que acontece no altar não é um ritual vazio, mas o epicentro do universo, a fonte de todo o bem. Perfeito. A intenção de São Leonardo era exatamente essa, reacender um senso de assombro. Ele queria que as pessoas parassem de assistir à missa e começassem a viver a missa, não como um fardo a ser cumprido, mas como o maior privilégio e a maior fonte de poder espiritual disponível para um ser humano. E para fechar, o livro deixa um último pensamento, uma provocação final que ele atribui a Santo Anselmo. É uma afirmação que força uma reflexão sobre agência pessoal, sobre responsabilidade. Qual é a afirmação? Ele diz que uma única missa bem vivida, em vida, tem mais valor para uma alma do que 1000 missas celebradas por ela depois da sua morte. Nossa. Isso vira de cabeça para baixo a ideia de que podemos deixar tudo para ser resolvido depois. Ele coloca o peso da responsabilidade diretamente nos ombros da pessoa aqui e agora, enquanto ela ainda tem tempo de participar conscientemente desse tesouro.